Portanto, o que alguns jornais falam hoje no mundo, principalmente nos seus editoriais, dizendo que Cuba tem que se abrir, na realidade, quem teve que se abrir foram os Estados Unidos e não Cuba. Cuba sempre esteve aberta. O reatamento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos é uma vitória histórica para o governo e para o povo cubano. Isso porque, durante 53 anos, os Estados Unidos bloquearam Cuba, apostaram na sua queda e não conseguiram. É a primeira vez na história mundial que um governo e um povo são bloqueados durante tantas décadas e saem vitoriosos. Para compreender as relações entre os Estados Unidos e Cuba, é preciso voltar na história. Quando Cuba lutou contra o colonialismo espanhol, os Estados Unidos já estavam interessados na ilha, tanto que um senador defendia a tese de que Cuba pertencia aos Estados Unidos, porque a terra depositada pelo Mississippi no Caribe era estadunidense. Outro senador defendia a tese da fruta madura. O Império Espanhol estava caindo e a fruta, que seria Cuba, ia cair perto dos Estados Unidos. E no momento em que Cuba vence a guerra contra o colonialismo espanhol, os Estados Unidos se antecipam ao lado de Cuba e dizem: vocês têm que agora entregar as armas para nós. Os espanhóis entregando as armas para os estadunidenses. E aí nós temos a guerra hispano-cubana-americana. Pois bem, Cuba se tornando independente em 1898, logo em seguida, em 1901, na Constituição cubana, aparece a emenda Platt, com 8 itens, sendo que um deles diz que os Estados Unidos têm direito a ter bases militares em território cubano. Logo em seguida, em 1903, nós temos o Tratado de Reciprocidade Comercial, que faz com que Cuba se torne cada vez mais um país subdesenvolvido, sendo obrigado a apostar na monocultura da cana-do-açúcar e vendendo tudo para os Estados Unidos. Pois bem, aí começa a grande luta do povo cubano contra o imperialismo estadunidense. E eles vão vencer esta batalha em 1934, quando derrotam a emenda Platt, quando derrotam o Tratado de Reciprocidade Comercial, embora a base naval de Guantánamo continue. Quando a Revolução se torna vitoriosa em 1959, é uma revolução que é nacional, popular, é agrarista, nacionalista e é anti-imperialista. E aí os Estados Unidos não aceitam que Cuba se torne um país soberano. E aí sim começam a pressionar e criam o bloqueio. O bloqueio é criado em janeiro de 1960 por Eisenhower e a partir de então os Estados Unidos vão pressionar Cuba sob o ponto de vista militar, diplomático, cultural e vão usar todas as artimanhas para derrotar este governo e para vencer o seu povo. Tanto é que contra animais usam a peste suína, contra os humanos usam a dengue e contra o cultivo da cana-de-açúcar usam pragas. Bom, pois bem, tudo isso não derrota o povo cubano. E aí nós vamos ter em 1992, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei Torricelli, que proíbe, por exemplo, o comércio de filiais de companhias estadunidenses estabelecidas em terceiros países com Cuba. Ela proíbe também que barcos que passem pelo porto cubano fiquem no mínimo 180 dias sem aportar num porto estadunidense. E logo em seguida, em 1996, nós vamos ter a Lei Helms-Burton. O que ela faz? Ela vai tratar do direito das pessoas afetadas pela Revolução Cubana e das medidas que têm que ser adotadas contra aqueles que realizam negócios com Cuba. Portanto, é uma nova lei apertando a primeira. Então, claro, hoje, quando se reatam as relações diplomáticas, olhando para o passado, nós poderíamos dizer: é uma vitória extraordinária do povo cubano e do governo cubano.
É bom frisar que durante o governo de Jimmy Carter, Fidel Castro também se aproximou muito de ter relações diplomáticas estáveis e normais com os Estados Unidos. Chegou-se ao ponto de criar casas representando os negócios de ambos os países, mas Carter, 2 anos depois, rompeu este acordo porque queria agradar os conservadores estadunidenses e porque vinha a eleição contra Ronald Reagan e ele precisava ter o apoio destes conservadores e acabou perdendo. Portanto, não é nenhuma vitória dos Estados Unidos, é uma vitória, repito, do governo cubano, do povo cubano, que desde o triunfo de sua revolução, em janeiro de 1959, vem sempre propugnando ter boas relações com os Estados Unidos. Por quê? Porque Cuba precisa comprar dos Estados Unidos, precisa vender para os Estados Unidos. Nenhum país com carências em alguns setores, como Cuba, vai querer não fazer negócio com um país tão desenvolvido como são os Estados Unidos. Na esquerda já se fala, né, de um possível avanço do capitalismo dentro da ilha cubana. Com esse reatamento das relações, que não é o fim do bloqueio, é bom que se diga, né, como que o senhor analisa que vai ficar essa entrada da ideologia capitalista dentro da ilha? Na verdade, Cuba, sempre que trata de qualquer relação com qualquer país no mundo, seja ele capitalista, Estados Unidos, seja ele socialista no passado, União Soviética, Cuba sempre colocou como princípio básico a defesa da sua soberania. E se a gente observar o discurso de Raul Castro, novamente ontem ele falou, vamos ter relações com os Estados Unidos, temos diferenças, temos sistemas distintos, mas aqui ninguém vai renunciar à sua soberania. Portanto, eu não vejo nenhum problema em ter relações com os Estados Unidos, como Cuba tem relações com a Itália, com a França, com a Inglaterra. O importante é que Cuba não renuncia ao direito de ser um país soberano. Tanto que as críticas ao imperialismo estadunidense na ONU e nos organismos internacionais vão continuar, porque relações de Cuba com os Estados Unidos não significa amainar o discurso contra o imperialismo, porque o imperialismo, ele na história cubana, é algo importantíssimo que está no seu DNA. E com o imperialismo não existe nenhuma maneira de se amainar o discurso, obviamente. Portanto, são relações com base na soberania. Não há um passo atrás no que toca a este princípio. Por outro lado, no discurso do Obama, se vê claramente onde ele mostra que os Estados Unidos erraram em isolar Cuba e que agora terá uma outra política, marcadamente com a ideia de trazer Cuba para a sua órbita. Na realidade, os próprios conservadores dentro dos Estados Unidos, que são pragmáticos, eles entenderam que é preciso ter boas relações com Cuba para poder vender os seus produtos ao povo cubano. Principalmente um povo que é bastante desenvolvido no que toca ao conhecimento e à educação, nada melhor do que se abrir um mercado tão próximo e tão perto. O pragmatismo começa a vencer a ideologia. Então, nesse aspecto, os Estados Unidos, claro, vão tentar defender o seu sistema econômico. E Cuba não vai ter problema, porque o povo cubano é um povo que tem uma consciência muito forte, principalmente da sua história. Não podemos nos esquecer que Cuba foi sempre uma neocolônia dos Estados Unidos. E hoje, se nós olharmos os índices de desenvolvimento humano de Cuba, ele está acima de qualquer país na América Latina. Portanto, o que alguns jornais falam hoje no mundo, principalmente nos seus editoriais, dizendo que Cuba tem que se abrir, na realidade, quem teve que se abrir foram os Estados Unidos e não Cuba. Cuba sempre esteve aberta a todos os países do mundo. Gostaria de lembrar que é um país que trabalha com o internacionalismo, como dizia Camilo Cienfuegos, um dos líderes da Revolução Cubana,
Esses que lutam, não importa onde, são nossos irmãos. E por isso Cuba está em vários países da América Latina, está em vários países da África, está em vários países da Ásia. Inclusive se oferece com os seus médicos para ajudar quando há desgraça dentro dos Estados Unidos. Gostaria de lembrar que Cuba chegou a receber uma carta da ONU recentemente, claro que os jornais não divulgaram, pelo seu grande trabalho na reconstrução do Haiti. Lembro que enquanto o Brasil manda soldados para o Haiti, Cuba manda médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, engenheiros, professores. E é disso que o Haiti precisa, não de soldado.